E aí, galera, mais um episódio da nossa conversa sem arrudeio, aqui Luciano Carvalho, o Caba da Peste. Mas antes da gente iniciar a conversa, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o joinha, que é muito importante para o engajamento. Deixa aqui embaixo quem tu quer que a gente chame nas próximas edições. E hoje, com muito orgulho, a gente vai bater aquele papo com a referência em comunicação do Piauí, quiçá do Brasil, Amadeu Campos. Olá, Luciano. Olá, Caba da Peste. Obrigado pelo convite. Estamos aí. E vamos registrar os nossos intérpretes, né? Ah, tá bom, não? Esse é o problema. Eu vou ficar querendo conduzir. Então, por favor, me segure aí, me segure. Vamos primeiro lhe apresentar. Amadeu Campos de Carvalho Filho. Nascido em Teresina, no dia 28 de abril de 1965. É jornalista e um dos apresentadores mais respeitados da TV piauiense. Graduou-se na primeira turma de comunicação social com habilitação em jornalismo da Universidade Federal do Piauí, em 1989. Mas deu início à carreira como locutor bem antes, no ano de 84, na Rádio Puti. Em 1986, estreou na televisão como repórter na TV Pioneira. Atuou como âncora no Jornal do Piauí, da TV Cidade Verde, por 30 anos. E há 5 está à frente do telejornal Agora, da Rede Meio Norte. E eu não podia deixar de citar que hoje contamos com a presença de intérprete de Libras, a Josi e o Alex, do qual pesquisamos em vários canais. E acredito que esse seja o primeiro podcast do mundo que teremos tradução simultânea, uma evolução de acessibilidade para os nossos seguidores. Seja bem-vindo. Um abraço, Luciano, e a todos que estão nos acompanhando. E chamar atenção para isso. A gente trouxe os intérpretes de Libra porque até um motivo pelo qual eu estou nessa luta política, que é de dar mais visibilidade a quem precisa e trabalha com pessoas com deficiência no entorno, e é fundamental. Eu sou da comunicação, então eu sei o tanto que é importante ter os intérpretes de Libra em todas as circunstâncias. E isso é uma das grandes responsabilidades que a gente tem hoje, porque a gente é do meio da internet, então eu quero lhe convidar para não ser uma entrevista, é um bate-papo, vamos ficar bem descontraído, vamos usar o que a internet mais permite para a gente, que é exatamente essa interação. Coisas que na sua profissão, lá na televisão, você não consegue ter e não consegue falar. Aqui, uma das coisas que eu mais me orgulho é que a gente não tem patrão, a gente não tem ideologia, a gente não tem lado, então a gente pode falar o que a gente quiser. Esse é a grande beleza da internet. Então eu queria lhe convidar para esse bate-papo. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Então, vamos começar pelo começo. É verdade que o senhor, com 14 anos de idade, o senhor foi dono de circo? Não, Eu pesquisei. Eu tô vendo aí. Eu pesquisei. É verdade, você sabe. Uma época. Eu tenho muita. Eu fico cortando, tu vai ter que ficar me puxando, viu? Vamos lá. Eu tenho muita preocupação, porque hoje em dia a gente fala assim. Eu que já tenho 56, você é novo, tem uns 20 e poucos anos. Mas olha, a gente sempre fala assim: no meu tempo era bom, antigamente é que era bom. Aí minha mãe sempre fala: meu filho, no meu tempo, mamãe, não tem tempo bom nem ruim, o tempo bom é o que a gente está vivendo. O outro foi bom, foi ótimo, está na memória, está guardado. Os outros tempos todos. Mas aí eu já estava te falando que na época que o mundo era diferente, a infância também era. Então, a gente... A história das brincadeiras, e eu sempre... Dono de circo, eu fiquei pensando, é de família circense? Não, zero. Era mesmo... Zero, pai... Brincadeira meu pai e minha criança. mãe, professores. Não, adorava ir ao circo. Então vamos fazer...
Eu adorava, era assim, aí eu juntei lá os amigos, a gente era no quintal da dona Marlene, que morava perto lá de casa, e a gente, mas durou só uma semana, era uma coisa. Aí a gente fez ingresso, tal, A vida de direitinho. empresário circense foi... Circense foi rápida, uma semana. Não era mesmo uma diversão, era mais uma brincadeira do que qualquer coisa. Amadeu, vou lhe chamar de Amadeu? Não, Senhor, não, senhor não, apesar da diferença nossa de não é idade. tão grande assim não, viu? Mas não é senhor não, Amadeu. Pois, queria lhe agradecer pela confiança, sua referência pra gente. Muito Tá obrigado. iniciando a referência da comunicação, como eu disse, do Piauí, quiçá do Brasil. Lhe acompanho já desde a... Agora vamos... A diferença de idade desde criança. Isso. Então, realmente... E a internet tem esses meandros, essas coisas que a gente está vivendo. O que é que você me diz dessa cultura do cancelamento que a gente vive hoje com a internet tão ativa no dia a dia? Hoje a gente está vivendo o caso muito presente do Flow, do Monark lá, que ele foi cancelado. Mas já voltou, já tá com outro. Eu não entendo muito, porque cancelou e volta. O Adrilles foi cancelado, já voltou. Enfim, Então, você acha que a passa um internet... tempo, volta. Mas no Brasil é assim, né? Foi Geralmente... um cancelamento de 2 semanas, Mas ele um tá... mês. Mas ele tá cancelado do jeito que o YouTube desmonetizou o canal dele. Não, assim, então, mas aí é pelo cometimento de um crime. Não é por esse cancelamento virtual. É porque cometeu um crime. Porque a internet, ela tem esse grande poder, né? Ela primeiro julga, ela é um juiz, ela julga... Não é a internet, nós. É da cultura fazer isso, de julgar. A gente está sempre julgando, o tempo todo está julgando. Eu me policio muito, mas não adianta dizer que é a internet, não é a cultura. A cultura é assim, dentro da internet, fora, onde for. Sempre foi assim. E hoje, com a internet, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes pinçam uma palavra ou uma frase fora de contexto, e aí cria-se uma situação constrangedora e o cancelamento. Recorta e problematiza. E o senhor como... Você, como uma pessoa de comunicação, sabe muito bem disso. E tem que ter esse cuidado. Mas comunicação a gente tem que aprender sempre. Não tem negócio de estar sabendo. É contínuo aprendizado. É na vida, né? Vamos voltar um pouquinho? Vamos. Eu sou de 14 anos, dono de circo. Sim. Durou uma semana o circo. E a boate, a danceteria? A boate danceteria. Rapaz, você sabe como é o nome? Olha o nome da boate. Na verdade, não era boate, porque boate na época tinha muito a ver com as boates da Paysandu. Então você não botava o nome boate, né? Era no caso danceteria e tal. Então, aí eu, pra ser diferente, eu botei House of Dance. YKW34. Esse era o nome, YKW34. Isso com 15 anos de idade. 15 anos. Esse durou 3 semanas. Você acertou. Mas esse é porque minha avó morreu, aí eu me desgostei. Foi no período, aí eu desgostei. Aí nesse período de 14, 15 anos, era Mas a danceteria não é assim como você imagina. Sim, não. Era uma casa, que era a casa do meu pai, que morava ao lado da casa da gente, que ele tinha de aluguel, estava desalugado, eu disse, papai, eu posso? Ele pode. Aí fomos lá, fizemos uma decoração, uma pintura. O som era aquele som, vocês não vão lembrar. Você lembra do som? Não, o som 3 em 1, que era você tinha um toca-discos, um toca-fita e o rádio na mesma... no mesmo aparelho. Eu lembro. Então era o 3 em 1. Então era assim, ó. Eu e no caso outro DJ que substituía, a gente botava o disco, quando terminava a música do disco, apertava o play da fita e assim para não parar a música. E era assim, um som mesmo e a casa era pequena, enfim. Mas como experiência bacana. Foi um adolescente meio danado, né? Não, eu não, é verdade, mamãe brigava muito. Teve um negócio de um carro da mãe. Pois é, essa história é bem triste, porque a mamãe, você sabe, né? Professor difícil, o dinheiro, e foi o primeiro carro que ela teve, né? Meu pai tinha carro, mas ela não.
E aí ela comprou o carro Fusca 79 e tal. Com 15 dias, cara. 15 dias do carro comprado. Eu fui com ela, estava no período de férias, eu fui com ela para uma escola, onde ela ia. Negócio de nota de aluno, essas coisas. E fui com o meu primo. E aí a mamãe lá conversando e deixou assim a bolsa dela com a chave. Eu estava aprendendo a dirigir. Aí a mamãe entrou para falar com a diretora, a coordenadora, não sei, e ficou lá a chave. Eu digo, Rinaldo, meu primo, bora, tá. Aí eu rodando com o carro, cara, e daquelas ladeiras ali do Monte Castelo, trabalho perto de lá hoje. Ali perto da TV Assembleia, por ali. E aí eu fui subir, lá tem umas subidas e descidas bem íngremes. E aí eu subi, quando eu subi tinha um meninozinho. Aí eu tirei para um lado. Aí para não bater na casa eu fui tirar para o outro. Aí o carro, não é que capotou, mas virou. Isso com 14 anos. 14 anos. 79. Virou, né? Aí saiu descendo a ladeira. Quando chegou lá embaixo, desvirou, cara. Sério. Aí eu desci com meu primo. Só ele bateu aqui a cabeça, não tive nada, zero. Aí a gente, o paralama tinha entrado um pouco na roda. Aí a gente puxou e eu liguei e fui entregar pra mamãe. Meu amigo, a mãe passou 15 dias sem falar comigo. Essa história parece, eu tenho uma história parecida. Meu pai trabalhava com negócio, ele fazia licitação e entregava merenda nas escolas. Uhum. E eu ia ajudar ele. Aí a gente parou numa escola lá no Monte Verde. Eu com 15 anos de idade. Monte Verde é ali, Zona Leste. Exato. Não, desculpa. Monte Verde é Zona Norte. Monte Verde é perto ali do Santa Maria da Codipe. Então é outro Monte Verde. Eu tinha 15 anos, mais 14, 15 anos. Aí meu pai desceu para fazer a entrega do material da merenda escolar da creche. Deixou a chave lá. Eu com 15 anos. É aquele negócio que a gente. Não é? Quando você está aprendendo, você fica naquela vontade, aquela vontade e tal. Aí qualquer bobeira eu pegava o carro. E foi isso que deu confusão. Rapaz, a vida da gente, ela Sim, mas conta aí o teu caso. Aí foi isso. Meu pai foi deixar a gente no. Ele foi deixar a merenda, eu peguei a chave do carro e é uma pampa. Lembro demais. Cheio de mercadoria atrás. Só que eu era um pouquinho mais danado. Aí eu fui fazer. Quando chegou lá na frente, eu dei um cavalo de pau. Ah, você gostava. Aí quando eu virei no cavalo de pau, meu pai tá na frente da creche, de braço cruzado, esperando e vendo aquela cena. Mas pelo menos você não bateu o carro. Você é veloz e furioso. É nada, era mais menino maluquinho mesmo. Doutor, Madeu, a gente, na vida, a gente vive bastante experiências. Várias vidas. Várias vidas, exatamente. Várias vidas nessa vida. E eu pesquisei, é verdade que numa das suas entrevistas, o cara morreu no meio da entrevista. Esse caso é verídico mesmo. Eu não sei dizer aqui, te precisar a data, acho que 92. Acho que 92. Isso é muito marcante. Não, eu digo assim, a data direitinho, mas a lembrança está na minha cabeça. Eu tinha um programa Jornal de Teresina, que depois virou Jornal do Piauí, e eu fazia debates. E aí, naquele tempo, ia acontecer a emancipação do município de Nazária. E aí eu fiz um debate com candidatos à prefeitura de Nazária. Não faz muito tempo, não. 90, década de 90. E aí eu tô lá. O debate correu. Debate, mas sem altercações. Não teve momento acalorado de um para bater no outro. Já vivi muito isso, mas não foi nesse dia. Eu lembro, é impressionante. Leal Júnior lá, né? Leal Júnior com Adolfo Nunes. Não, era o Leal com o de Parnaíba, meu Deus. Não lembro. Eu lembro um do Leal Júnior lá. Que agora você mexeu numa coisa que... Ele morreu, deputado, rapaz. Depois ele teve câncer. Não. De Parnaíba ali, que o pai dele, o Galinha d'Água. Não sei se você vai lembrar. Depois aqui o nome chega. O nome chega. Sim, mas eu tava falando, sim, no dia do debate. E aí tudo acontecendo, aí de repente, cara, a parte final. Tava o Valteres Arraes, que já morreu também, tá lá no céu. E tava o nome dele, negócio de memória não é comigo. Bem, mas ele tava lá. E aí, cara,
Eu digo, olha, agora vocês têm 1 minuto para as considerações finais. Valteres falou, o outro candidato falou, aí foi a vez dele, desse senhor. Aí ele caiu na Caramba! mesa. Ele respirou para falar. E a reação da plateia? Não tinha No plateia, mas no senhor. a gente lá, A meu equipe. Deus, Caramba! corre aqui, corta, né? Corta, vai pro intervalo e leva para o hospital, mas infelizmente E morreu mesmo. Morreu. É verdade essa Morreu. história. Olha que situação. Infelizmente, cara. Olha que Infelizmente ele morreu. situação. Que mais que das vidas, né? Como você disse. E muitas vidas que a gente vive nessa vida. Elias Mendes do Prado Júnior. Pronto, o Leal Júnior e Prado Júnior tiveram uma. Murro lá. Não deu murro, não, mas quase. Tive que ir pro intervalo comercial. Teve o do Zé Lira com Tererê. E esse até hoje passa aí na internet. A internet está resgatando muita coisa. É. E teve também um prefeito que foi preso no meio do programa. Zé Nery. Preso. Zé Nery. Então, tu tava lá entrevistando. Isso aí foi em 2000. Meu amigo, história tá aqui. Eu acho que foi 99. Se eu não estou errado, não. Foi 99. O Zé Nery estava dando a entrevista, prefeito de Picos. E aí, cara, ele começou a. Havia um processo contra ele da Polícia Federal, Ministério Público. E aí ele começou a atacar o procurador da época. E aí ele, aí daqui a pouco o procurador estava assistindo e como foi uma ofensa pessoal, pediu a prisão dele e mandou a polícia. No meio do programa. Aí a polícia chegou, não, eu esperei terminar aqui o programa, aí vamos vir negociar, conversar, mas foi isso. E aí, mas ele passou pouco tempo na Polícia Federal, prestou um depoimento e foi embora. Então dá pra ver que a vida do senhor é uma vida bastante... Tem coisa, animada. Animada. É um menino traquino. Eu tenho história para contar para os netos. História para contar para os netos. Mas hoje o senhor é pré-candidato a deputado estadual pré-candidato a deputado estadual pelo MDB, isso aí. Vamos entrar um pouquinho nessa parte? Vamos. Porque a gente... Estou à sua disposição. A nossa conversa, ela... Vai e chega, a gente vai ter que terminar lá, né? A gente está vivendo um momento histórico, né? A gente está saindo de uma pandemia, o mundo tá... Eu não posso nem falar na internet agora, o YouTube tá cortando quando a gente fala conflito. Algumas palavras. Tá num conflito entendi. que pode ter potenciais de se tornar uma terceira, né? Tanto vai ter consequências. Pode ser bélicos ou pode ser econômicos, vai ter, com certeza. E no Brasil, hoje, a gente vive o momento mais importante depois da redemocratização. Porque essa eleição vai nortear para onde a gente vai, né? Você acredita que agora teve mais um fato que foi a saída do Moro. Você acredita que essa polarização lá em cima ainda tem essa chance de aparecer alguém? Não. Ou é mesmo Lula contra Bolsonaro? Sempre foi. Olha, eu sou apaixonado por política, aprendi com meu pai isso. Meu pai, ele assinava o jornal da época, era o Dia e o Estado. Pois aí é onde eu lhe acompanho. Aqui é um especialista de política com um totalmente leigo em política. Tá? Então a conversa é bom por isso. Porque a gente vai ter que usar o linguajar que o público vai entender. Porque se você começar a falar ciência política, eu não vou saber. Apesar de ter sido candidato há 2 anos atrás a vereador, depois eu explico a situação, mas você acredita que realmente está polarizado e vai ser polarizado? Deixa eu lhe dizer aqui. Eu acompanho política, eu estava te dizendo, desde 1978, que era a disputa Alberto Silva e Alberto Silva e Dirceu Arcoverde para o Senado. Doutor Dirceu ganhou e tal. Então, de lá até hoje, eu acompanho. Meu pai é albertista, do MDB e tal. E aí, como eu acompanho, claro, a política aqui nacional. Essa história de, tá polarizado, não tá... Rapaz, qual foi a primeira eleição presidencial depois da ditadura? 89. Qual foi o segundo turno daquela eleição?
Lula e Collor. Alguém do PT, que era o Lula, contra alguém da direita. Naquele momento era o Collor. Então, olha, Lula e Collor, certo? 89. Em 94, outra polarização. Onde é que estava? Aqui quem estava? O Lula. É aqui o Fernando Henrique, que ganhou. 98, Lula, Fernando Henrique, que ganhou. 2002, segundo turno, o mesmo Lula contra o Serra. O Lula ganhou. 2006, Lula, Alckmin. Lula ganhou. 2010, quem era o Lula de 2010? A Dilma. Ganhou de quem? Do Serra. Quem era em 2014 o Lula daqui? A Dilma. E quem era daqui? O Aécio. 2018, quem era o Lula, que estava preso, mas tinha um representante, Haddad. E do outro lado, o Bolsonaro, que ganhou. Ou seja, de 89 até hoje, toda eleição presidencial tem a polarização. E num campo dela está sempre o Lula ou alguém ligado a ele. Então é normal que a gente viva agora uma polarização onde de um lado você tem o Lula e do outro você tem o Bolsonaro representando essa direita. Mas nesse meio surgiu o professor Olavo de Carvalho, que inventou não, tem a teoria do teatro das tesouras. Você não acha que essa polarização é a representação ou você acha que isso é fantasioso? Você acha eu que tenho é muita teoria? Dificuldade de falar sobre o Olavo de Carvalho. Por isso que é uma teoria, Claro, você acha que não é só mesmo para aquele apaixonado? Porque essa polarização fica durante esse concerto. Eu estou lhe trazendo de 89 até hoje, não tem novidade nenhuma. Exatamente. O que está acontecendo hoje no Brasil não é novo. É o mesmo de sempre em eleição presidencial, cara. É o mesmo de sempre. É mais do mesmo. Eu não sei quando. Veja bem, eu acho, é a minha opinião. O Lula é maior do que o PT. O PT é hoje o único partido orgânico que o Brasil tem. Tá? Certo. Mas só que o Lula é maior do que ele. Eu não sei se quando o Lula não tiver mais aqui disputando, que o PT terá força de ter alguém aqui. Não sei. Isso aí eu não sei lhe dizer. Agora, enquanto tiver o Lula, um dos polos é ele e o outro polo é alguém que se contrapõe. Sempre. Há pouco tempo voltou, né? A uma entrevista sua. E olha, eu não estou aqui fazendo juízo de valor. Não. Nem que eu estou dizendo, nem que o é certo é esse, nem que o certo é aquele. Eu acho que todos são humanos, acertam e erram. Há pouco tempo voltou ao ar uma entrevista sua com o ministro Ciro. Certo. Onde o ministro também viralizou, e aí hoje, com essa polarização, o ministro hoje é o segundo homem mais forte do país. Mas é uma entrevista Muitos dizem que ele é o primeiro. Pois é, aí eu vou já chegar aí, onde o senhor está dizendo. É uma entrevista muito forte, porque ele usa termos muito fortes contra o Bolsonaro. Sim. E hoje ele está lá na sala, como eu conversei com o Silas, ele está lá no ar-condicionado do lado do Bolsonaro. Sim, sim. Aí eu lhe pergunto, quem foi que mudou? O Bolsonaro ou o Ciro? Os dois são políticos, cara. E a política é volátil. Ela atende a conveniências. Porque... sabe, isso é da história da política. Não tá vendo agora o Lula com o Alckmin? Não é que um mudou, outro mudou. Os dois mudaram e se adaptam. São palavras muito fortes. Deixa eu lhe dizer aqui, você conhece Ortega y Gasset, filósofo espanhol, e ele tem uma frase, eu acho tão legal a frase dele, diz assim: o homem é o homem e a sua circunstância. Na circunstância de 2017, o Ciro era Lula Futebol Clube, porque ele era candidato ao Senado, a reeleição no Senado, precisava do PT, o Lula é muito forte no Piauí. Agora, o Ciro não é candidato a nada. O Ciro agora é o cardeal de Richelieu. E não é candidato. Então, o desgaste que ele está tendo hoje de apoiar o Bolsonaro perante os eleitores do Lula no Piauí, ele já botou isso aí na conta. Não, isso eu tô tendo. Mas eu não sou candidato, então... Mas ele sempre expressou... E ao mesmo tempo, como ele é o cara hoje que organiza politicamente o governo, essa é a verdade, de Richelieu. federal, na política ele que orienta. Bolsonaro,
PL, Bolsonaro vai. Vamos trazer fulano, ok. Aqui no Piauí, o Silvio vai ser meu candidato, mas não vai lhe apoiar. O Bolsonaro só diz ok. Ele sempre foi muito claro que ele tinha o sonho de governar o Piauí, né? Aí ele, tipo, sai desse sonho para colocar o Silvio. O senhor acha que ele tem... Mas o senhor acha que ele tem uma proposta aí maior? Não. Você acha que ele pretende ser presidente do Brasil? Não, o Ciro sabe que ele não será presidente na democracia, no voto. Um piauiense no voto é uma coisa... Que... Não tá no roteiro. O Ciro tá no posto mais alto, cara. Ele tá onde ele tá. Quantos invejam, imaginam, sonham, e ele tá lá. Doutor Silvio tem a tradição, o senhor é experiente, o senhor sabe disso. Ele tem a tradição que ele não aceita ser mandado e nem governado por ninguém. A polícia, como é que chama? Ortega y Gasset. O homem é o homem, a sua circunstância. Você acha que chegando lá... circunstância, nada, é isso. Ele chegando lá, ele não taca a porta na cara do ministro, não? Aí é com eles. Mas eu acho que tá na conta dos dois, o que pode ou não acontecer. A conta é dos dois aí, do Ciro e do Silvio. É muito difícil entender. Política não é uma ciência absolutamente, é volátil, não é exata. Vamos fazer um trabalho de futurologia. Vamos pensar um pouquinho no futuro. Senhor eleito, o que a gente sabe? O senhor está em todas as listas dos especialistas como um dos preferidos. O senhor está lá, você sabe pelo seu trabalho, graças a Deus aparece isso. E até eu imagino pelo que eu represento. Mas eu vou lhe perguntar, nessa situação, o senhor acredita, o senhor eleito, o Piauí vai crescer mais com o Rafael Fonteles ou com o doutor Silvio? O que o Rafael Fonteles representa hoje? Vamos falar pro povo. O menino do Lula. Os marqueteiros querem colar estão trabalhando isso aí. O menino do Lula. E pelo outro lado, os marqueteiros estão trabalhando tirar a imagem do Bolsonaro do doutor Silvio. Sim, o trabalho deles é esse. Você acha que vai conseguir? E o eleitor vai dizer. Sinceramente, o eleitor vai dizer, ainda tá cedo pra gente cravar se vai dar Rafael ou se vai dar Silvio, né? O meu partido, o MDB, tá com Rafael. E o Piauí cresce mais, pela sua experiência, cresce mais se o Rafael ganhar? Eu tô lhe dizendo, o meu partido tá com Rafael. E eu sou do MDB. Porque historicamente a gente vê assim, a gente tem que analisar historicamente, né? A Dilma, 78%. O Haddad, 72%. Se vier o Lula vem para 80% no Piauí. Aí o menino do Lula vem super fortalecido. Mas você está dizendo para ganhar a eleição, exato, né? Exato. E aí a gente vê uma forçação de barra e inventaram um terceiro candidato a governador, o candidato do Bolsonaro, para desvincular. Sim, você acredita faz nisso? parte, claro, faz parte. E o presidente sabe. O presidente Bolsonaro sabe. Mas ele não tem como, o que ele vai dizer pro Ciro? Ele não se importa com os votos do Piauí. Ele acha que é um eleitorado que não vai definir a eleição no Brasil. O eleitorado do Piauí não é decisivo na eleição brasileira. Então o Ciro disse, aqui... Para eu ganhar, para eu ter chance de ganhar, tem que ser assim. Tem que lhe tirar do cenário. E o Bolsonaro é assim, do ponto de vista pragmático, entende. Assim, para mim é muito complicado pro leigo, certo? Eu fui candidato, eu fui candidato pelo Patriota. Tá. Eu fui candidato a vereador pelo Patriota. Não sei se você sabe da história, mas eu fui candidato por uma circunstância. Eu fui processado pelo ex-prefeito Firmino pela manifestação que teve na porta da sua casa, onde eu não estava na manifestação. Tá. Eu nem fiz parte da manifestação nem nada, mas como eu estava fazendo muita zoada na rede social, na internet, eu tenho um vídeo viralizado que eu entro no HUT na época da pandemia, naquele hospital de campanha, com 1.200.000 visualizações. É maior do que a população de Teresina. Então eu fui pinçado
e eles me usaram como um instrumento de intimidação e eu fui processado. Aí eu resolvi entrar na eleição. Sem entender, sem saber de nada. Escolhi um partido que não ia ter fundo partidário para ser uma bandeira. Aquelas coisas de ideológica, de pensamento, de quem não conhece. Aí eu estou na minha casa e a presidente do partido que eu defendi de graça, que eu fui pro sol quente de graça, vai e diz que o candidato bolsonarista que votar no doutor Silvio é um candidato sem vergonha. Aí tá errado, Deoclésio. Não vai não. Tá errado. É uma lástima, Deoclésio. Tá uma lástima, não é? O leigo pra eu, Luciano, que fui pro sol quente, é muito difícil. Eu queria que o senhor me explicasse, por favor. Mas ela é presidente do Patriota, não. Ela é presidente do PL. Partido do presidente. Eu fui candidato pelo presidente. Aí eu fui, o candidato a prefeito era o Major Diego. Sim, que agora é candidato a governador. A governador. O projeto era outro. Aí, tipo, a gente ficou todo mundo que... Me explique, mano. É porque deixa eu te falar aqui, o eleitor médio do Brasil, e aqui no Piauí também, ele vai ao centro, cara. Você, pelo que você está me dizendo, você entrou lá pela direitona, certo? É a mesma coisa, por exemplo, como faz a Lourdes Mello, como faz aqui o PSTU. O Lulinha Paz e Amor? O Lula só se elegeu quando veio ao centro. Tá certo? Sim. É isso. Você representando aqui um lado muito aqui, outro muito acolá, as pessoas... É ótimo porque acho que precisa ter isso. Precisa ter um cara ideológico como você foi, tá? Os ideológicos são necessários, mas eles não ganham eleição. Frente de batalha, os alemães, né? É. Os alemães, eles cunharam a expressão realpolitik. Não é a política como eu acho que ela deve ser, nem como você acha que ela deve ser, é como ela é. Ou você entra nessa política como ela é, ou você vai ser uma franja no processo. Vai ser alguém que vai mas não vai participar para ganhar. Não, para ganhar, porque se eu entro com o objetivo de contribuir com meu conhecimento, com as minhas ideias, eleito. Tá certo? É claro que no processo é importante. Eu fui candidato em 2016. Enfrentei... O Firmino é um fenômeno. O prefeito que não está entre nós, mas ele é um fenômeno. Ele foi 4 vezes eleito prefeito de Teresina. Não é coisa simples, não. E eu o enfrentei no cargo em 2016. Ele disputando reeleição. Não é fácil. Não é fácil. Por exemplo, você disputar contra o Silvio, contra o Rafael, que não está no cargo, é uma coisa. Outra era em 18 disputar contra o Hélito com a caneta. É isso que eu ia Entendeu? falar. A mesma coisa de prefeito. A gente tem... E eu enfrentei, e eu modestamente dei a minha contribuição durante a eleição. Porque se você lembra, se você acompanhou, sim. em nenhum momento, até foi das primeiras coisas que eu disse, não me convidem porque não vou chafurdar na lama. Coisa pessoal, tanto que logo que terminou a eleição, o prefeito Firmino me ligou, me cumprimentou e eu da mesma forma desejei sorte a ele. É isso. Aliás, na hora que terminou a eleição, na hora que terminou a eleição, estava uma equipe da TV Cidade Verde lá em casa, no meu apartamento, e perguntaram, papai, boa sorte, bom trabalho, Teresina precisa, Paulo. O senhor falou aí em fenômeno, e a gente tem outro fenômeno que é o governador, o Wellington Dias. Outro fenômeno. 4 vezes eleito no primeiro turno. No primeiro turno. E aí a gente vê um Joel largar uma prefeitura como Floriano para enfrentar esse fenômeno. Qual a visão? Me explica, eu tô lhe fazendo perguntas. Eu entendo. Perguntas que as pessoas ficam assim, na cabeça qual é a povo, dele, qual é a dele, né? Eu imagino, eu não posso dizer, porque eles não vão revelar. Se você perguntar pro Joyce, não é porque eu vou ganhar. E ele tá certo, ele tem que dizer isso aí. O Silas disse assim, cadê que o senhor tá sentado?
Rapaz, ele tá ganhando alguma coisa, só não é o Senado. Então é claro que na política também, e ele é um profissional da política, o Joel, não existe nada que é de graça. Não tem. Isso aí não existe. Ele tem uma compensação para fazer aquilo ali. Ele tem uma compensação. Não sei se é agora, se vai ser depois, se é depois da eleição, mas ele tem uma compensação. Por que o Ciro fez isso? Porque o Ciro precisa de um candidato ao Senado. Porque você já imaginou a chapa do Silvio e com alguém que não tivesse menos expressão ainda do que o Joel, que é um cara que foi eleito prefeito da cidade dele 4 vezes de Floriano, que é uma força daquela região. Pois é, aí fica mais uma vez no nosso subconsciente. Tá muito difícil entender o cenário, porque a gente vê o candidato do presidente que não é o candidato do presidente. Aí a gente vê o candidato a Senado que tá entrando para perder. A gente vê o brasileiro, o leigo, fica olhando e, meu Deus do céu, o cenário tá muito... Aí pensa, é desse jeito mesmo? É a real política, a política como ela é, desse jeito, cara. Então, que vão botar o doutor Silvio pra dançar, fazer dancinha de funk, que nem fizeram com o Clebão, porque ficou, tipo, todo mundo conhece o Kleber como uma pessoa de gestão. Todo mundo fala. Aí, o marqueteiro foi e botou ele fazendo dancinha. Mas você tem que ver. Mas peraí, aí você tem que ver que ele se submeteu. Pois é. Não sei se o Silvio se submeterá. Você está hipoteticamente dizendo se o marqueteiro chegar. Silvio faz isso aqui. Será que o Silvio faria como o Kleber fez? Não sei. Cada um é cada um. Agora, que ficaria esquisito, ficaria. Mas a gente já viu uma dancinha do Bombo. Ia ficar esquisito e como ficou do Kleber. Eu vi no seu programa lá, o meu amigo Ari comentando um dia que teve uma dancinha do ombro lá. Ari Matheus, meu amigo. Gente boa, gente boa. Ó, inteligência privilegiada, o Ari. É meu amigo de muito tempo, graças a Deus. De família, meu pai é amigo da família ali na Areolinha de Abreu, o pessoal ali. Então a gente fica nesse meio de campo sem entender. E aí a conversa com você era isso. Eu queria que você abrisse, você explicasse pra gente. Você é especialista, o senhor vive isso, o senhor é candidato. Sim, mas é como eu estou te falando, nem todas as razões elas ficam explícitas. Se eu lhe perguntar para a gente terminar a nossa conversa, o Efrem, o doutorzinho, você tem alguma mágoa dele? Não. Ou como o Marcelo Castro disse, não converso com você porque você se vendeu. Não, se for o Marcelo... Foi a tirada do Marcelo, né? O Marcelo disse, não, só falo com você depois da eleição. Da eleição que você se vendeu. O doutorzinho, porque é uma figura folclórica. Não, mais do que folclórico. O Efrem é um cara importante no jornalismo do Piauí. Sim, mas é uma figura... E um cara muito inteligente também, muito inteligente. Mas tem alguma mágoa? Não. Nesse processo dele ter se submetido a... Não, acho que ele não tomou... A gente, quando vai dar conselho para o outro, eu penso assim, você não diz o que é que eu faria, você diz... Quer dizer, você me pede um conselho, eu não digo, faça isso ou faça aquilo. Eu digo assim, o que eu faria se eu estivesse no seu lugar? Como eu agiria? Acho que esse é o melhor conselho. Então, se o Efrem tivesse me perguntado, eu dizia, não vá. Ele não me perguntou e seguiu a vida dele. Mas eu queria agradecer de coração. A gente está chegando a 1 hora de conversa. Não, cara, eu tô aqui. Se quiser continuar, tamo junto. Vamos continuar. Eu queria que o senhor usasse as nossas câmeras. Não é uma propaganda política porque você não é candidato, você é pré-candidato. Exatamente. E aqui você não vai ter 45 segundos. Aqui você tem o tempo que você quiser. Fale um pouco da sua pauta, do que o senhor defende, do que o senhor acredita, o que o senhor pode contribuir, colaborar. Eu acho que o papel do podcast é uma linguagem para o jovem, é uma linguagem que a televisão não permite que possa ser feita. Como eu disse no começo, aqui a gente não tem dono, nossas redes, a gente está chegando a 100 mil seguidores.
Parabéns. Hoje a gente teve um probleminha, o problema da internet, né? Hoje a gente teve um probleminha, teve uma das nossas redes hackeadas hoje, está tentando resolver com polícia, tá para reaver uma das nossas contas, mas é a volatilidade da internet. A gente está chegando a 100 mil pessoas, 100 mil jovens, 100 mil espectadores. Use as nossas câmeras aí, faça o seu trabalho, o que o senhor deseja fazer como... Bem, essa é a minha segunda incursão na vida política eleitoral, né? A primeira foi em 2016, quando eu estava falando para você, disputei a prefeitura. E naquele momento eu tive uma equipe fantástica, técnicos, que organizou um programa para Teresina, que eu digo, podem consultar, inclusive acho que ainda está nas redes, o melhor programa de governo para Teresina no ano de 2016 era o nosso. Não deu, o resultado não aconteceu como a gente imaginava, mas agradeço cada voto que eu tive. 28 mil pessoas acreditaram e apostaram. Muito obrigado a cada um desses votos. E ali eu aprendi mais ainda de como é difícil você arranjar voto, que é a confiança da pessoa. Eu tive 524 votos sem gastar R$1, que é o mais difícil nesse meio. E eu sou muito assim, na mente do brasileiro médio, a gente, não quero me envolver com política. Política é tudo ladrão. Política não se discute. Política, futebol e religião não se discute. E isso não é verdade. Tem muita gente boa lá dentro. Tem muita até gente... porque, mestre, se nós temos boas intenções, boas ideias, propostas, se nós não participarmos, outros participam e ocupam o espaço, porque não existe vácuo político. Alguém vai ser deputado, alguém vai ser prefeito, alguém vai ser governador. E pode ser alguém que vai ser governado por quem gosta. E principalmente alguém que tem ideias completamente diferentes e tem uma prática completamente diferente da sua, cara. Então, eu não estou dizendo que todo mundo tem que entrar, mas se puder, entra. Se puder, uma experiência... ver a oportunidade. Eu cresci muito como... Eu sempre disse, eu saí da eleição de 2016 um jornalista muito melhor do que eu entrei e uma pessoa muito melhor do que quando eu entrei também. Com as traições, com isso que eu queria a trairagem, com tudo de decepções. Porém, você tem ali gente que voluntariamente se apresentava para te apoiar, dava ideias. É muito, você vê o melhor e o pior da humanidade, porque é assim a vida. E agora você está entrando, não num cargo majoritário, né? Agora você tá preparado para aquele assassinato de reputação. Porque eu acho que é o pior do mundo político, é isso. É o assassinato de reputação. Você tem uma vida limpa, equilibrada. Eu vivi em 2016, cara. Teve gente que... essa pessoa, ele sabe que eu sei quem é, que disse assim, não vou aqui mais aprofundar, mas dizer assim, que esse aleijado, esse abestado quer se metendo para ser prefeito, não tem a mínima condição. Então, era desse jeito. E outras coisas que eu vivi, que eu também não vou poder falar aqui, porque está em processo judicial, contra outras pessoas, que também sabem de que é que eu estou falando, e eu não vou falar aqui porque está em... eu ainda espero que um dia saia uma sentença do que eu estou movendo judicialmente contra essa pessoa. Mas... eu te digo, isso tem que estar na conta de quem entra. É a mesma coisa que você, provavelmente, depois que você começou aqui, tem hater. Tem. Mas você não sabia que ia ter? Pronto. Então, cara, se arme com... é o que é o seguinte, eu entro nesta campanha com o coração limpo, a mente sadia e a espinha ereta. E é assim que eu quero sair. O couro grosso. Sim, temos que ter o couro grosso. Mas eu digo, a gente não pode baixar a cabeça, cara. A gente tem que... peraí, tudo começa com a dignidade. Tudo começa... reputação, você não compra, não aluga, você tem. Então, eu aprendi isso aí com meu pai. A defesa da reputação é número 1 na vida. Então,
Eu sei que, claro, a partir do momento que você entra, você incomoda, porque você está tirando espaço dos outros, é guerra. É guerra, não é luta. Não pode É falar. luta, é luta, mas se eu entro, eu estou pesando. Isso aí, só pesando na minha vida, prós e contras. Porque E o entre senhor- os contras estão isso aí. Porque eu sou um jornalista conceituado, um profissional respeitado e bem-sucedido, financeiramente estável. Aí vai entrar Sim. numa guerra, Graças a ou Deus. na luta, onde é baixo o jogo, é baixo. O jogo é expressões chulas, como o senhor disse que já viveu e vai viver de novo. Vale a pena? Acusações, uma torpeza, sabe? Vale a O pena? negócio. É o que eu lhe digo, a gente vive muitas vidas nessa vida. Então eu quero fazer essa experiência proporcional. Porque eu a tive gente- a experiência majoritária, candidata a prefeito, agora a experiência de buscar espaço. E eu acho que eu, assim, entre as pessoas com deficiência, e olha, tem muita gente que rala, que trabalha pelos PCD, muito mais do que eu. Tem gente que está aí no dia a dia, mas como a minha visibilidade proporciona essa possibilidade, eu estou pronto. Tá aqui Amadeu presente para fazer essa disputa, para dar essa opção às pessoas. E quando eu falo da acessibilidade para PCD, mas é uma acessibilidade para os menos favorecidos, aqueles que têm menos oportunidades de educação, de saúde, de emprego, entendeu? Essa é a acessibilidade que eu trabalho para tentar dar vez e voz a quem está aí sem ser vista, dar visibilidade a isso, entendeu? Não específico, claro, que a bandeira básica é pessoa com deficiência, mas eu quero representar, porque um deputado ele é um representante do povo, né? Eu quero representar essa população que quer mais. E a gente vê muito. Mais emprego, mais saúde, mais educação. Quando eu lhe pergunto isso, a gente vê muito. Os fins justificam os meios. Vale tudo pelo poder. Sim, aliás, diz que o Maquiavel não disse exatamente isso, né? Mas. Porque Não, e não acho que vale tudo, não. pelo poder. Não, porque não uma vale pessoa- tudo, não. É isso que o poder. Não, Não é dinheiro. você vai até um. É aquele negócio de chafurdar na lama. Se alguém tá ali, puxa você, Por missão. você vai se quiser, porra. Você tem o. Você está indo por missão. Você tem essa missão. Não, assim, é a oportunidade que eu enxergo de termos alguém com o meu perfil na Assembleia. Que nunca tivemos, nunca houve um cadeirante lá. Então eu acho que essa é a hora e a oportunidade. E eu tô pronto, tô preparado para cumprir isso aí. O slogan do nosso podcast é a conversa sem arrudeio. Sim. O senhor disse aqui, o meu partido está com o Rafael, mas o senhor está com o Rafael? Sim, meu partido tá, eu sou partidário. Segue Não, mesmo. claro, se eu me filio é porque eu tô Acredita naquele projeto. partido. O partido não definiu que vai marchar com o Rafael, então eu tô junto. Pois eu queria lhe agradecer a confiança. Eu sou um representante que eu não tenho palavras para dizer Não, do que Você- importa para a gente que está começando, que está iniciando, que não temos experiência. Se eu tenho certeza que a sua agenda é uma agenda corrida, tirar 1 hora do seu dia. Não, mas- Para quem não sabe, são sexta-feira, 8 horas da noite, 8h30 da noite. Então eu acredito que seja muito complicado e o senhor tirar esse tempo, o senhor quer lhe agradecer mesmo de coração pela humildade de estar aqui. Não, eu acho que isso quem é pessoa pública, acho que tem assim o dever de prestar satisfações à população. E qual é o jeito de fazer isso? Nos meios de comunicação. E aqui o seu canal, por exemplo, é importantíssimo para isso, para que a gente esclareça situações, responda a coisas que... Que a gente possa lhe conhecer melhor. Isso, pronto. Porque eu acho que a televisão, a gente vê o Amadeu apresentador. Ninguém sabia dessa história do circo. Aham. Porque o homem, E mais, o Amadeu apresentador ali
na bancada do agora, do jogo do poder, eu tenho consciência do meu papel ali. Ali eu falo pelo grupo. Em algum momento da sua vida você já teve assim, 1 hora pra gente falar sobre a sua vida, sobre a sua intimidade? Pois é. É uma coisa que é novo. É um papel novo. É uma nova possibilidade. Exatamente. É uma nova possibilidade. Uma oportunidade. E eu estou muito feliz aqui com você de participar e das pessoas e de quem ajudou a construir essa nossa entrevista aqui hoje. Entrevista não, conversa. Essa nossa conversa. Que aqui é um bate-papo, uma troca de experiências. Isso. E você gostou da experiência política, da eleição? Eu, sinceramente, não gostei. Porque eu acho... Não repetiria? Não. Já tenho propostas, mas eu não tenho o couro grosso. O homem é a circunstância. Você está falando isso hoje. Será que daqui a 2 anos, daqui a 4 anos, mas eu não seria a mesma resposta? Eu não tenho o couro grosso, porque o assassinato de reputação que a gente vive foram buscar situações de adolescente. Não dá pra mim, não dá. Eu mesmo, Luciano, tô... Você tá quem dizendo sabe? Mas quem sabe? Dá várias Veja vidas. bem, ó, quando eu fui candidato em 2016, o que diziam muito, Amadeu tá só se projetando para prefeitura para disputar em 2018 deputado. Não era isso, era outra ideia. Tanto que em 2018 eu não fui candidato, em 2020 também não fui candidato, mas agora apareceu a circunstância, cara. O homem é o homem, a sua circunstância. Já falaram Ortega e Gasset. Que esse projeto, estou conversando para me projetar para 2024. Então. E não tem a mínima não diga isso, não. Intenção. Pronto. Intenção, ok. Intenção você pode não ter, mas pode aparecer a circunstância. Então, use nossas câmeras. Vamos se despedir. Eu agradeço a todo mundo que está acompanhando. E parabéns a vocês, tá? Obrigado. Aqui do Cabra da Peste, por essa representatividade que vocês têm e por ser uma coisa nossa, uma coisa é daqui, cara. Eu fico pensando assim, que muitas vezes o piauiense ele não tem o valor exato de onde ele pode chegar. Olha o Whindersson, olha o Ciro Nogueira, onde ele está. Olha a Sara Menezes, sabe? São pessoas que se projetaram a partir daqui. Então a gente não deve nada em inteligência, em capacidade, a quem nasce em São Paulo, quem nasce no Paraná, não. E hoje a gente tem as mesmas oportunidades. E tendo aquele negócio que é um termo que também eu não gosto muito, que é de... Como é que chama? Meritocracia. Por quê, cara? E aí eu vou dar um exemplo... Agora me pegou. Eu vou lhe dar um exemplo aqui, ó. Como é que eu posso comparar minha filha? Tá. Minha filha. Eu vou falar aqui da minha filha. Eu tive a oportunidade de dar a ela um bom colégio, que ela se dedicasse a ser só estudante, uma alimentação, uma tranquilidade de vida, papapá. Ela foi fazer o vestibular, correto? E aí tem outro, que é uma outra garota, que nasceu no interior, ou que nasceu na zona rural, ou que mesmo aqui na periferia de Teresina, que bem ou mal foi subindo porque na escola pública, com as dificuldades todas, que às vezes tem que ajudar a mãe, ajudar a família, que não tem como ficar só estudando, que não tem os livros e os equipamentos para se atualizar do que está acontecendo. E os dois vão disputar em pé de igualdade. Tem meritocracia aí, cara? Não tem como de uma e da outra? Não, por quê? Porque eles não largaram o mesmo ponto de saída. Uma estava bem na frente da outra. Então aí não é mérito. Claro, essa aqui vai ter muito mais chance de chegar ao final antes dessa, que largou na frente. Entendeu onde é que eu quero chegar da história da meritocracia? É essa. Quando as duas pessoas têm as mesmas condições, paridade de armas, as mesmas ferramentas para lutar, ok. Mas quando não adianta, vem um cara com a Magnum 44
e outro armado com um estilete. Ou com uma baladeira, que é o estilingue. Tem mérito o cara da arma ganhar a luta? É verdade. É isso. É aí que eu te falo aí da meritocracia. Então, galera, é isso. A nossa ideia, a nossa conversa. Mas antes de encerrar, lembra, se inscreve aqui no canal, deixa o teu joinha para dar o engajamento. Ajuda quem está começando. Escreve aqui embaixo quem vocês querem que a gente chame para os próximos episódios. E aqui o Luciano Carvalho, o Caba da Peste. E fiquem com Deus.